A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. As patentes são fundamentais para quem investe em inovação, seja na indústria ou nas universidades. No Brasil, em 2018, o número de patentes concedidas foi 77,4% superior ao ano anterior, mas o tempo médio de espera entre a solicitação e a concessão ainda gira em torno de 10 anos, o que dificulta a vida de pesquisadores e inventores. Para falar sobre solicitação de patentes, as dificuldades e os desafios envolvidos nesse processo, o USP Analisa desta semana conversa com o inventor, empresário e especialista em patentes, Henry Suzuki. Henry, seja bem-vindo ao USP Analisa. Olá, vamos para a nossa conversa. Henry, qual a importância das patentes, tanto para quem solicita quanto para a própria sociedade em geral? Patentes são títulos de propriedade que conferem ao criador, ao inventor, o direito de impedir terceiros utilizarem sua invenção de forma não autorizada. Então, patentes acabam sendo uma forma de reconhecer o próprio inventor, quando possibilitar que ele possa monetizar, ganhar em cima da sua própria invenção. Isso, seja para um inventor independente, seja para grandes empresas, é uma garantia de que aquele esforço, o investimento que está sendo feito em inovação, possa ter algum retorno para ele mesmo. E qual que é o processo para que os inventores e os pesquisadores consigam uma patente aqui no Brasil? Olha, tanto no Brasil como pelo mundo afora, o processo de patenteamento é um processo relativamente parecido, vamos dizer assim. Tudo começa com uma pessoa criativa tendo uma ideia. Um dos primeiros passos que se faz, antes mesmo de depositar a patente, é um levantamento de anterioridades para ver se aquilo que nós inventamos realmente ela é novo. Eu até costumo brincar nas conversas, nos workshops que a gente faz por aí fora, que todos os dias, quando o sol se põe aqui no horizonte do estado de São Paulo, bilhões de chineses acordam e eles saem para inventar coisas. E hoje a China, por exemplo, é o país que mais deposita patentes pelo mundo afora. Mas vamos voltar. Então, o primeiro passo que a gente faz quando a gente inventa uma coisa é a gente faz um levantamento de anterioridades para ver se aquilo que a gente inventou realmente é novo, se aquilo é inventivo. Bom, feito esse levantamento inicial, normalmente a gente faz uma adequação do escopo da invenção, porque, de fato, a gente inventa muita coisa, mas depois descobre que já inventaram aquilo que a gente inventou, então a gente fala, tá, mas tem esse detalhe, tem esse problema técnico que ninguém nunca abordou. Então você meio que foca a sua patente ali para aquela solução daquele problema técnico. O outro passo é a parte de redação. Redação de patentes, ela tem, vamos dizer assim, uma linguagem toda própria e que a gente pode aprender muito, inclusive tendo lido patentes de outros. Aí vem o segundo papel, A busca de anterioridade inicial, ela não serve só para a gente levantar aquilo que já existe, mas também para entender como grandes corporações, grandes grupos, eles trabalham com a apropriação. Então, o que eles patenteiam, como eles patenteiam, como que estruturam reivindicações, são algumas partes do pedido de patente, que são muito importantes. Bom, definido o escopo, partes para a redação, aí entra depois na fase, vamos dizer assim, processual. Você deposita uma patente. Para depositar uma patente, qualquer cidadão brasileiro pode fazer isso. Você preenche uma guia de recolhimento ali da União, recolhe a taxa, preenche o formulário, coloca o seu pedido dentro de um formato adequado e, se você pagou a taxa, preencheu o formulário, colocou num pedido adequado, você faz upload para o site na IPI, tem um site próprio para isso. Ou seja, não precisa nem ser presencialmente. Não, é super simples. Você faz tudo isso online. Depositar uma patente você não demora 15 minutos. Claro, que a redação toda você fez, caprichou ali, está para trás. Bom, aí fez upload para o site na IPI, seu pedido vai ser recebido provisoriamente, vai passar por uma análise formal. Quando eu digo formal, é meramente formal. Alguém ali vai ver se tem título, se tem resumo, se numerou os parágrafos, se escreveu caracterizado por nas reivindicações, e mesmo que sua invenção ou não seja patenteável, ou mesmo que até que o que você está querendo patentear não seja patenteado, seja um dos bloqueios da lei, você vai ter um pedido aceito. E esse pedido vai ser publicado
independentemente do mérito. Uma coisa importante para os nossos ouvintes é que, diferentemente de um artigo científico, uma patente, mesmo sem mérito nenhum, pode ser publicada. Eu até brinco com os nossos colegas, se você quiser fazer assim a fórmula do miojo, né? Coloque água para ferver, né? Adicione o macarrão, né? Dê uma mexidinha. Depois de 2 minutos, dê uma mordidinha para ver se está maciozinho. Escorra a água, joga o temperinho. Claro que esse negócio, um processo como esse, né? Não seria patenteável, porque a gente sabe que não é novo. Mas, se você depositar a patente, colocou na margem, escreveu caracterizado por numerosos parágrafos, parabéns, você tem um pedido de patente. Então, essa é uma coisa importante, né, que no pedido de patente, nessa fase inicial, é meramente formal. Por isso que a gente critica tanto aquela questão também das pessoas usarem meros pedidos de patentes como métrica de inovação. Depois eu acho que a gente vai ter perguntas sobre isso. Geralmente isso acontece muito na universidade, né? Olha, grandes universidades, centros de pesquisa que são renomados não vão fazer patente de qualquer coisa. Mas num ambiente em que a métrica é só quantidade e que talvez nem todos tenham o mesmo nível de cuidado ou mesmo de pudor em relação àquilo que se deposita ou não, falando como que é, mais patente pontua mais, eu subo no ranking, e aí de repente você vai ver umas patentes muito esquisitas aí sendo depositadas. E mesmo patentes concedidas, que seria até uma... Claro que para uma patente ser concedida, ela tem que cumprir com mais requisitos, não é qualquer coisa. Né? Então já é uma regra um pouco melhor. Mas daqui a pouco a gente vai falar, acho que mais de métricas, é que eu tenho que não me perder e voltar para o processamento. Mas mesmo uma patente concedida, se não protege um mercado importante, se não bloqueia a cópia de um produto que queiram bloquear, não vai ter efeito nenhum praticamente também. Não se passa de um pedaço de papel. Mas vamos lá, estava falando agora da parte da análise formal, ela é publicada independentemente do mérito. Quando você deposita uma patente no Brasil, aí vamos falar um pouco no internacional, você tem um prazo para fazer depósitos fora do Brasil também. Então, no mês número 12, você vai fazer depósitos internacionais, na verdade em outros países, ou então depositar um tal pedido chamado PCT, que te posterga a entrada em fase nacional até o mês número 30. Mas o fato é que se você quiser ter proteção em outros países, você tem que depositar em outros países também. Né? Agora eu vou voltar aqui para o pedido brasileiro. Então, fez um levantamento de informações, redigiu, colocou no formato, fez upload para o site PI, cumpriu com os requisitos formais, sua patente vai ser publicada ali no mês número 18. No mês 12, antes disso, você já fez uma entrada em fase nacional ou então depositar no PCT. No mês 36 você tem que pagar o exame. Aí sim, você tem que pagar para o NPI analisar de fato sua patente. Né? Aí vão ver os requisitos de novidade, atividade ativa, aplicação industrial, unidade de invenção, suficiência descritiva, que são os requisitos para que uma patente possa ser concedida. A gente tem prazo para pagar. Até o mês 36. Normalmente a gente fica numa fila, como você comentou, em algumas áreas pode demorar até 10 anos para a patente ser concedida. Mas aí eu vou abrir parênteses aqui, uma coisa muito importante para os nossos ouvintes. Existem várias formas de você acelerar a análise do seu pedido de patente. Então, patentes que são de ICTs, entenda-se, né, da própria universidade, por exemplo, pequenas e médias empresas, titular com mais de 60 anos ou com enfermidade grave, patentes que tenham sendo objeto de litígio ou potencial infração. Temos várias situações em que você consegue acelerar a análise do seu pedido de patente. E quando você entra numa dessas formas de aceleração, o INPI ele normalmente analisa com uma certa celeridade, muito menos do que 1 ano. Questão de meses, sua patente vai ser decidida. Bom, lá na frente, vamos lá que você pagou a taxa e seja por um motivo de você ter pedido a aceleração do seu processo, seja pela fila normal, seu pedido vai ser analisado. Um examinador da INPI, que é um funcionário público federal, concursado. Normalmente tem nível mínimo de mestrado ou doutorado, né? Um dos últimos concursos assim. Um ser humano vai analisar a sua patente para ver se pode conceder ou não. E aí que está o negócio, né? Ele pode tanto acertar nas suas decisões, como pode errar, como todos nós humanos, felizmente, né? Temos a prerrogativa de errarmos, né? Então, ele pode decidir o seu pedido pelo deferimento e indeferimento. Existe uma fase de, como se fosse uma negociação, né? Réplica, tréplica nas respostas. Uma patente que tenha sido indeferida, você pode entrar com recurso contra um indeferimento.
uma patente tenha sido deferida, ela pode, durante os 6 primeiros meses após a concessão dela, terceiros podem intervir, né, no processo e pedir um caso de nulidade administrativa ou por via judicial a qualquer tempo. Então essa é um pouco da vida da patente, desde a criação até mesmo, né, a sua publicação, análise, concessão e até mesmo nulidade, né? Sobre essas coisas todas nós conversaremos, inclusive, aqui alguns dos workshops aqui na USP. Mas vamos aí, eu falei demais aqui, a próxima pergunta. E vamos falar um pouquinho, você começou a falar um pouquinho em relação a outros países, né? Então a gente pode depositar patente aqui e em outros países também. O que muda nesse processo? O processo é basicamente o mesmo, né? O que é muito comum, quando você vai entrar em outros países, você entrar em fase nacional em outros países, ou em fase regional, por exemplo, na Europa, você tem que traduzir o seu pedido para uma língua aceita, ter um procurador e pagar a taxa. Quando entrar o pedido nesses outros países, ele segue mais ou menos a mesma lógica. Ele vai ficar em sigilo durante um tempo. Claro, né, se você entrar lá no mesmo número 30, que já está tudo publicado, vai ser publicado logo depois. Agora, se você depositar, por exemplo, no mesmo número 12, que é um dos prazos, né, possíveis para você reivindicar a tal da prioridade do seu tempo zero ali, original, você vai ficar com o pedido em sigilo durante mais de 6 meses, até o mesmo número 18, depois vai ser publicado. Basicamente, segue o mesmo processo. Então, sendo no Brasil, sendo de fora do Brasil, você segue o mesmo processo. Tem uma fase de depósito, uma análise formal, depois dessa análise formal você vai ter um prazo de sigilo até o mesmo número 18, né, a partir do primeiro depósito internacional, depois publicação, pagamento de taxa, análise, tudo mais ou menos igual. Existe uma tramitação regional europeia, por exemplo, mas mesmo pedido europeu lá, concedido ali na frente, ele tem que ser nacionalizado. É um pouco diferente, né? Quando a gente fala no caso de patentes, são documentos ainda nacionais. Não existe uma patente Mercosul, aliás, não tem nem convênios aqui no Mercosul. No caso da Europa, que existe, né, a patente, o processo europeu de análise de patente, depois de concedida a patente europeia, ela tem que ser nacionalizada também. Então, uma coisa muito importante, que patentes, elas conferem esse direito de impedir terceiros explorarem uma invenção nos países em que elas são depositadas e concedidas. E o que pode e o que não pode ser patenteado? De acordo com a nossa lei, diz o seguinte: é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Novidade não pode ter sido divulgado em nenhum lugar do mundo, em nenhum meio, em qualquer idioma, antes do depósito do pedido de patente. Existem algumas exceções, uma delas chamada período de graça, que é quando o próprio inventor dá com a língua nos dentes. Não faça isso, tá? Mas se acontecer de você, né, apresentar sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado e não ter ainda depositado uma patente sobre aquilo, ainda tem um prazinho para tentar resgatar, ressuscitar a sua patente ali, que é o tal do período de graça. Tá? Então, mas vamos voltar. O período de graça é uma dessas exceções que a gente tem. Tem que ter um requisito de novidade, não pode ter sido divulgado. Tem que ter atividade inventiva, não pode ser evidente ou óbvio para um técnico no assunto, não pode ser comum ou vulgar para um técnico no assunto. Aquilo que você está querendo patentear. Obviedade é uma coisa muito subjetiva, evidentemente, né? Na prática, o que a gente faz? Tentativa de resolver um problema técnico de forma não usual, não óbvia, vamos dizer assim. E tem que ter aplicação industrial aplicável em qualquer tipo de indústria. E essa é uma coisa muito importante para os nossos ouvintes, que a gente tem aquela crença de que para ter uma patente a gente tem que estar lá no final do nosso doutorado, provado tudo aquilo, assim por diante. Na verdade, isso é um mito. Para você depositar uma patente passível de concessão, você não precisa nem comprovar no momento do depósito que aquilo realmente vai funcionar. Você pode até escrever exemplos em linguagem futura, chamados exemplos proféticos em patentes, que são muito utilizados principalmente em indústrias como farmacêutica, agroquímica e assim por diante, mas em qualquer outro segmento também. A aplicação industrial não significa que você tem que ter protótipo, não significa que você tem que ser em indústria de alta produção também. Tem que ser aplicável em qualquer tipo de indústria. Então, novidade, não ter sido divulgado, atividade inventiva, não pode ser evidente ou óbvio,
e aplicação industrial aplicável em qualquer tipo de indústria. Alguns outros requisitos muito importantes são suficiência descritiva. A sua patente deve descrever clara e suficientemente o objeto da invenção, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto. E aí uma coisa importante sobre isso é que não tem que dar todos os detalhes, contar seus segredos industriais, tem que ser aquilo que minimamente você tem que contar para que a pessoa chegue naquele seu resultado técnico, né? Então, tem muita gente que acha que a patente tem que ter todo aquele detalhe, diz aquilo, e não necessariamente. E é importante a gente fazer essa distinção do que pode e o que não pode ser patenteado, porque vários sites noticiaram casos de registro de patentes. Pra gente parece um tanto quanto absurdo, e depois você vai poder desmistificar isso pra gente, né? Que é o caso das patentes sobre o cupuaçu e o açaí, que teriam sido registradas no Japão e depois de alguns anos foram recuperadas pelo Brasil. E o caso mais recente que a gente tem é o de uma substância chamada epilantol, que é encontrada no jambu, um frutinho da Amazônia bem conhecido, né, por deixar a língua meio dormente. É uma plantinha, assim, parece uma verdurinha, né, da Amazônia, isso. E essa verdurinha, né, esse fruto da Amazônia, tem um total de 433 solicitações de patente em todo o mundo. Isso daí realmente é um registro de patente ou isso é só um mito? Vamos lá, vamos dividir as coisas, né? Primeiro, é uma coisa muito comum que acontece, tá, pessoal? Todo mundo já deve ter ouvido falar dos casos. Nossa, que absurdo, né? Patentear a marca cupuaçu no Japão, coisa do gênero, né? Mas uma coisa muito importante, pessoal. O que aconteceu no Japão foi o registro de marca. Marca é diferente de patente. Isso é bom a gente deixar bem marcado, Isso, uma coisa importante. A melhor forma que tem é o seguinte. Marca, aqui no Brasil, é o elemento visual distintivo de produtos ou serviços. A marca, então, é um nome do produto, é aquele logotipo estilizado. A marca pode ser só uma marca figurativa, como aquela marca em forma de gota, assim, da Nike, por exemplo, né? Então, marcas são elementos visuais distintivos de produtos e serviços. Tem que ter uma distintividade e tem esse aspecto visual. Só um comentário geral. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, existem marcas olfativas e marcas sonoras, por exemplo, né? Então, o ronco da Harley Davidson, da Índia e tal, parece que até são registradas como marcas lá fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos particularmente. Aqui no Brasil não, marca é um elemento visual distintivo. E é uma coisa muito importante, né? Registro de marca é totalmente diferente de você fazer o depósito e passar por um processo de concessão numa patente, que é de uma invenção, da solução de um problema técnico de forma inventiva. Então, uma coisa importante é que, no caso dessas marcas, elas foram registradas como marcas no Japão, de fato, parece que tem esse fato, né? Eu não entrei a fundo para apurar, mas deu no noticiário. As marcas, por serem distintivas de produtos e serviços, não podem ser uma marca cupuaçu para o fruto cupuaçu, por exemplo. Agora, não teria problema nenhum de ser uma marca cupuaçu para calçados no Japão. Aliás, mesmo aqui no Brasil, estava conversando com você, né? Nós temos as sandálias azaleia, que pelo amor de Deus, é o nome de uma flor, que é isso. Para sandália pode, o que não pode é você pegar a marca azaleia de flor azaleia. Aliás, eu até brinco muito quando as pessoas falam que é absurdo, né? Registrar na marca cupuaçu no Japão, né? Coisa do gênero, eu falo, pois é, gente, registrar a marca maçã nos Estados Unidos para computadores. Já ouviram falar num tal de Apple Computers, né? Coisa do gênero? Então, né? Apple para computador pode, o que não pode fazer é marca computadores para computadores, né? Então, são alguns dos mitos que existem, né? Mas no caso de marcas que são nomes de uso comum, existe evidentemente, né? Os próprios escritórios de marcas e patentes, por aí afora, eles estão muito atentos, assim como o nosso próprio NPI também é muito atento a essas situações de não pegar um nome que é utilizado comumente, por exemplo, por algum país, um determinado idioma e permitir que aquilo seja registrado com uma marca que vai se tornar proprietária de alguém de uma forma, vamos dizer assim, indevida. No caso da substância do jambu, o que acontece? É um produto, né, que é de origem natural e uma coisa muito comum que acontece é a gente pegar um produto que é de origem natural, de origem sintética e termos várias outras formulações dele. Vou dar um outro exemplo que talvez faça mais parte do nosso dia a dia. A baunilha, ela também é um produto de origem natural.
E olha só quantas coisas a gente pode ter de patentes envolvendo formulações com baunilha, né? Tanto na indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, né? Cosmética, perfumaria e assim por diante, né? Então, isso é uma coisa importante, que o que está se patenteando não é a planta. Aliás, planta, né, um organismo vivo superior aqui, não é patenteável no Brasil. E estávamos falando disso, acabei de lembrar que eu não respondi para você a sua pergunta sobre o que não é patenteável. Bom, o que é patenteável a gente já viu, né? Tem que ter novidade, atividade aditiva, aplicação industrial. Tem que ter suficiência descritiva, né? Unidade de invenção, tal, beleza. O que não é patenteável? Uma série de coisas não são patenteáveis, isso aqui no Brasil, de acordo com a nossa lei. Então, o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e saúde pública. Eu até brinco, né? Bom, se já é contra a lei, então não precisa de patente, porque a patente serve para impedir terceiros, né? Mas vamos lá. O todo ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos, entenda, assim, micro-organismos transgênicos. Se for planta transgênica, já não é micro-organismo mais, né? Então, micro-organismo transgênico, em princípio, escapa das exceções de que não, em princípio, pode ser patenteado, né? E tecnologias que são relacionadas a transformações no núcleo atômico também não são patenteáveis. E aí tem uma série de outros tipos de invenções que não são consideradas nem invenção nem modelo de utilidade e que são previstas até no outro artigo da lei, como, por exemplo, apresentação de informações, teorias, descobertas, métodos educativos, o software em si, que é o código-fonte, por exemplo, também não são patenteáveis aqui no Brasil. Mas um comentário geral que a gente tem que fazer é o seguinte: embora uma série de coisas não sejam patenteáveis em si, você consegue redigir a patente de uma forma que você acaba tendo proteção patentária. Então, um exemplo bem tradicional, segundo uso médico. O produto não é nem mais novo, é o mesmo produto. Só que você descobre que tem um segundo uso, que não é nem um pouco óbvio. E aí você pode ter, fazer uma patente do processo de produção do medicamento para o tratamento daquela enfermidade nova, né, usando aquele produto antigo. Então, tem alguns macetes, vamos dizer assim, que a gente aprende muito, tanto lendo sobre o assunto, mas principalmente lendo patentes já concedidas de grandes grupos, grandes corporações. O ouvinte nosso que não é muito assim familiarizado com patentes, vai perceber que tem muita coisa de grandes empresas e fala: nossa, cara, como assim os caras conseguiram essa patente? E tá lá, patenteado. Então, melhor do que um ou outro falar eu acho que pode, eu acho que não pode, leia patentes de grandes empresas. Até vou fazer um comentário aqui, que a gente está numa série de workshops pelo Brasil afora esse ano falando sobre redação de patentes. E se eu tivesse que resumir assim rapidamente para o nosso ouvinte, que eu quero aprender de patentes, coisas do gênero, falar: olha, dê uma olhadinha nos guias e diretrizes que estão disponíveis amplamente até na internet. Mas mais do que ler os guias, leia patentes sobre invenções parecidas com aquilo que você tem, depositados por grandes grupos internacionais, com depósitos em múltiplos países. Normalmente, quando você investe, essas empresas investem nessa proteção intelectual, eles realmente capricham suas patentes. Então é que nem um artigo científico. Se eu tiver que falar para você como que eu redijo um artigo para um determinado periódico, que eu falo, leia muitos periódicos muitos artigos naquele periódico que você quer publicar. E esse material está disponível para o público na internet, fácil de acessar. Fácil de acessar. Inclusive, a agência USP de Inovação, ela é uma das apoiadoras, né, desse projeto de sair por aí afora, né, disseminando conhecimentos. E os materiais estão disponíveis, inclusive tem vídeos gravados, estão disponíveis, materiais como esse que a gente está gravando também, né? E em breve teremos até material projetado, né? Não é questão de ter um vídeo gravado sobre o assunto, mas de tecnologia aplicada, né? Educação, ter esse conteúdo online, com interação, coisas do gênero, faz parte, né? do trabalho que provavelmente, né? Pela Agência USP de Inovação veremos algumas coisas e algumas outras organizações também. Importante comentar que a própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual e o INPI disponibilizam cursos online gratuitos com certificação. São cursos bastante bons, bastante robustos do ponto de vista conceitual. Questões mais ligadas a esse dia a dia da coisa, dicas da cozinha de inventores, né? É o que a gente está procurando levar por meio da Agência USP de Inovação, né? Junto com outros parceiros,
pelo Brasil afora também, né? Então tem material ali no site da Agência USP de Inovação. Aliás, grande parte dos nossos ouvintes da USP, quando você pensar em patentes, marcas, indicações geográficas, software, coisa do gênero, ou mesmo em fazer uma parceria com a empresa, lembre-se sempre da Agência USP de Inovação, tá? A Agência USP de Inovação é a nossa porta de entrada e saída de interação com o meio extra-universidade, quando nós falamos de tanto trazer parcerias, quanto levarmos tecnologias para a sociedade. Fica dada a dica para a comunidade USP. Fica a dica, hein? Olha lá. Henry, quais as principais... A gente falou um pouquinho do processo, né, para se conseguir uma patente. Quais que são as principais dificuldades envolvidas nesse processo de concessão de patentes? Eu diria que assim, no processo de patentes, eu vou falar, para mim, a maior dificuldade que tem é a falta de conhecimento sobre como funciona a regra do jogo. Pessoal, cá entre nós, hein? A gente está aqui, o ouvinte aqui do nosso programa aqui na USP provavelmente faz parte de uma elite assim no Brasil, assim, de olha, 1 para 1000 e talvez para mais, né? E quantos de nós aprendemos durante a nossa graduação como proteger uma criação nossa? Seja uma proteção de uma criação mais autoral, como por exemplo texto, uma música, um post num site, uma foto, que tem a ver com direitos autorais, ou então quando a gente inventa a solução de um problema, aí fala, por que ninguém nunca pensou em fazer isso? Aí você vai lá e resolve aquele problema. Quantos de nós, antes de fazermos um TCC ou antes de orientarmos nossos alunos sobre fazer um TCC, pesquisamos patentes? Então, poderia elencar uma série de outros problemas, mas eu vou colocar um só porque aí fica bem marcado. Um grande problema que a gente tem sobre o sistema de concessão de patentes aqui no Brasil é a falta de conhecimento do brasileiro médio e não só do brasileiro médio, de professores e de pessoas que trabalham no meio educacional. E aí vem uma história que é assim, se nós professores não aprendermos como a gente protege as nossas criações, quem é que vai ensinar as futuras gerações de profissionais? Então, um passo muito importante que existe em toda a parte do sistema de patentes é nós aprendemos a jogar o jogo. E aí tem uma coisa muito importante. Para aqueles que são reclamadores assim, né, de plantão, falando, no Brasil não funciona, no Brasil não funciona, não tem problema nenhum. Você pode depositar uma patente primeiro nos Estados Unidos. E, aliás, em algumas situações é até recomendável. A gente não deposita patentes muitas vezes porque a gente não sabe. E um segundo aspecto, o processo de patente não começa no depósito, ele começa muito antes. 90% do que é o depósito de uma patente tem todo o levantamento de informações anteriores, saber quais são os jogadores do mercado, o que eles patenteiam, o que eles já criaram, como eles patenteiam, o que eu mantenho em segredo, o que eu coloco numa patente. E depois, ali na pontinha, tem a redação e o depósito. Uma analogia que eu faço é como se fosse um artigo, como se fosse uma tese, uma dissertação. Você tem que ter pesquisa antes. Tem que ter pesquisa antes. E isso é uma coisa muito importante, né? Entender aquilo que já existe para criar aquilo que não existe. Quando você vai trabalhar num projeto de pesquisa, não é assim, talvez dê uma patente. Você de origem já sabe, eu sei quais são as possíveis patentes que eu vou procurar, né, ao longo do meu processo. Por sorte, outras aparecerão, mas pelo menos essas eu já tenho. Um sonho de consumo que eu tenho, aqui como cidadão brasileiro, voluntário inclusive da Universidade de São Paulo, sou egresso da universidade, hoje eu sou voluntário da Agência USP de Inovação, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, né, em São Paulo, é que antes de entregar um projeto de TCC, ou antes de você ter uma proposta de dissertação de mestrado, ou mesmo a defesa do doutorado, nossos colegas todos, né, que estão saindo da universidade, eles pesquisem, né, entendam bem sobre propriedade intelectual, e não só para querer proteger, mas também para criar aquilo que não existe. Grande parte do que existe, né, de informações de aplicação tecnológica não estão em papers, não está em papers, tipo de informação, não está em artigo científico. A grande parte disso está somente em patentes. Então é importante a gente conhecer esse universo todo, mesmo porque, né, na era do conhecimento a gente tem que fazer com que o nosso país trabalhe melhor com
apropriação intelectual, que é a maior riqueza que uma nação pode ter. Bacana, Henri. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. A gente ainda queria conversar muito mais sobre isso, mas fica um espaço para você voltar aqui no USP Analisa para a gente continuar conversando numa outra ocasião, porque esse assunto a gente não consegue esgotar, né, Henri? Exatamente. Obrigado, tá? Os nossos ouvintes aqui, já estourando o nosso tempo. Tem aquelas palavrinhas finais. Fala, Henri, nessa nossa conversa toda, quais são alguns dos comentários que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né? Então, uma coisa muito importante, né? Vivemos na era do conhecimento, nós precisamos saber trabalhar com a apropriação intelectual. Uma outra coisa muito importante, a gente vai pensar em patente desde a origem dos nossos projetos, não só como ferramentas de apropriação, mas como fontes de informação. Então, ler patentes, pesquisar patentes antes de começar nosso projeto é uma boa parte da solução disso tudo que nós temos, tanto do ponto de vista de apropriação, tramitação e até mesmo de sermos mais efetivos no processo de inovação no nosso país. Então, agradeço pela oportunidade, espero que possamos voltar a conversar em breve. Com certeza, e muito obrigada pela participação. Então, hoje nós conversamos aqui no USP Analisa com o inventor, empresário e especialista em patentes, Henri Suzuki. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.